2026 já tá batendo na porta, e o que eu vou te revelar neste vídeo é o mapa exato dos investimentos que podem multiplicar o seu patrimônio e te enriquecer de verdade, enquanto a grande maioria das pessoas ainda está dormindo no ponto. Existem oportunidades agora que estão sendo completamente ignoradas e esquecidas, mas que representam um momento de ouro para quem quer colher resultados absurdos no futuro. Este aqui não é apenas mais um vídeo de finanças, é o guia definitivo, o mais completo da internet brasileira para o ano de 2026, passando por todas as classes de ativos, do conservador ao mais arriscado. Mas antes de começarmos, eu preciso te dar um alerta real. É justamente no caos e na incerteza que as maiores fortunas são construídas. O que deixa a maioria dos investidores tranquilos hoje, naquela zona de conforto perigosa, é ver a taxa Selic batendo 15% ao ano. É muito gostoso, não é? Você coloca seu dinheiro em um CDB, em uma caixinha de banco digital ou no Tesouro Selic e vê o saldo rendendo mais de 1% ao mês sem fazer nenhum esforço. Parece o cenário perfeito, o porto seguro. No entanto, a maior parte dessas pessoas que estão estacionadas na renda fixa nunca passou por um ciclo de queda brusca nos juros, e eu te garanto, ele vai acontecer. Quando olhamos para o Boletim Focus e as projeções para 2026 e 2027, vemos uma queda contratada para os juros. E sabe o que vai acontecer com essa manada? Eles vão ver o rendimento minguar, a rentabilidade cair, e só aí, quando o lucro já tiver sumido, é que eles vão desesperadamente procurar para onde o dinheiro inteligente fugiu. E nessa hora, eles vão comprar os ativos que eu vou te mostrar agora por um preço muito mais caro. Não seja essa pessoa. Agora, falando de Brasil e da nossa Bolsa de Valores, para entender 2026, precisamos olhar para as cicatrizes de 2025. Vimos o Ibovespa sofrer, o dólar disparar para a casa dos R$ 6,30 e uma nuvem de incerteza gigantesca sobre a nossa economia. Mas é aqui que o jogo se separa entre amadores e profissionais. Enquanto todos gritavam que o Brasil ia acabar, empresas gigantescas estavam sendo negociadas a preços de banana, pagando dividendos maiores do que a própria taxa de juros. Na minha carteira pessoal, que eu mostro para vocês, as decisões que tomei no pânico estão dando frutos agora. Sanepar subindo quase 50%, Itaú com mais de 40%, Bradesco disparando 64%. Isso prova que o mercado pune quem tem medo e premia quem tem estratégia. Para 2026, a Bolsa Brasileira ainda tem muito espaço para subir, mas você precisa de um filtro cirúrgico. Se você olhar o gráfico histórico do lucro das empresas contra a cotação das ações, vai ver que existe um buraco, um gap que cedo ou tarde vai se fechar. Ou o lucro cai para encontrar o preço, ou o preço explode para encontrar o lucro. E aqui entra o fator que vai ditar o seu sucesso ou o seu fracasso, o cenário político e fiscal. Estamos entrando em um ano de eleições, um período extremamente delicado, onde quem está no poder tende a abrir as torneiras, gastar o que não tem com auxílios e subsídios para garantir votos. Isso pode gerar um voo de galinha na economia no curto prazo, mas a conta sempre chega, e geralmente chega com o nome de inflação e juros altos no futuro. Existe uma ferramenta pouco conhecida que eu utilizo para monitorar quem realmente tem chances de vencer as eleições. Muito mais precisa do que as pesquisas de rua que a gente vê na TV. São os mercados de previsão descentralizados, como o Polymarket. Ali, o que vale não é a opinião de quem foi parado na calçada, mas sim o dinheiro real de quem está apostando no resultado. Foi assim que o mundo soube da vitória do Trump muito antes da apuração oficial. E é assim que eu monitoro o cenário entre Lula, Tarcísio e outros nomes para 2026. Se houver uma alternância de poder para alguém focado em responsabilidade fiscal, o mercado brasileiro pode viver um rally histórico. Se o governo atual se mantiver com a política de gastos desenfreados, teremos que buscar refúgio em empresas ultra-resilientes, aquelas que sobrevivem a qualquer desastre, como o setor de energia e saneamento. Mas não podemos falar de proteção sem falar de dólar. Ninguém tem bola de cristal para cravar se o dólar vai estar 5 ou 7 reais no ano que vem, mas eu posso te falar com convicção o que vai acontecer nas próximas décadas.
O real é uma moeda que já perdeu mais de 90% do seu valor desde que foi criada. O dólar também sofre inflação, mas numa velocidade muito menor, protegida pela maior economia do planeta, que atrai as mentes mais brilhantes e lidera a revolução da inteligência artificial. Por isso, investir nos Estados Unidos não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência patrimonial. Atualmente, o mercado americano parece caro, com empresas como Apple, Nvidia e Microsoft negociando a múltiplos de lucro muito altos. Muitos dizem para esperar uma queda, mas quem ficou de fora nos últimos anos perdeu a maior valorização da história moderna. O risco de estar fora é hoje maior do que o risco de estar dentro, desde que você saiba como entrar. Eu utilizo e recomendo estratégias de diversificação global, onde você converte seus reais em dólares e se torna sócio das maiores potências do mundo. Inclusive, eu mostro na prática como fazer isso com pouco dinheiro, começando com menos de $50 para quebrar o mito de que investir no exterior é coisa de milionário. Se você ainda não começou a dolarizar, você está deixando sua família exposta a um risco de uma única moeda de um país emergente. E por falar em risco e explosão de patrimônio, o Bitcoin em 2026 será o divisor de águas. O ativo que muitos chamaram de pirâmide, hoje é o pilar de reserva de valor digital. Estamos vivendo o ciclo pós-halving, onde a oferta de novos bitcoins cai pela metade, enquanto a demanda institucional só cresce. Ao contrário das moedas de governo, que são impressas ao bel prazer dos políticos, o Bitcoin tem um limite matemático de 21 milhões de unidades. A liquidez global está voltando a subir. Os bancos centrais vão ter que injetar dinheiro para evitar colapsos sistêmicos, e esse dinheiro novo sempre corre para onde há escassez. Eu monitoro indicadores de sentimento como o índice de medo e ganância. Quando o mercado está em pânico, com medo extremo, é ali que eu aperto o botão de compra. Historicamente, quem compra no medo é quem vende na euforia para os atrasados da manada. No final do dia, o investimento perfeito não existe. O que existe é uma carteira blindada, onde você tem um pé na segurança da renda fixa, um pé no crescimento das ações brasileiras, uma parte sólida em dólar e uma fatia em ativos de explosão como o Bitcoin. É essa combinação que vai te fazer prosperar em 2026 e dormir tranquilo à noite, sabendo que seu dinheiro está trabalhando para você e não o contrário. Se este guia abriu seus olhos e te mostrou um caminho que você ainda não tinha considerado, eu te convido a se inscrever agora no canal da Ju dos Investimentos e ativar o sino de notificações. Eu tô aqui para ser o seu filtro no meio desse barulho todo da internet e te mostrar a realidade nua e crua das finanças. Deixa seu like se você acredita que 2026 será o seu ano de virada. E comenta aqui embaixo qual desses ativos você já tem na carteira e qual deles você tem mais medo de investir. Eu vou ler os comentários e responder pessoalmente para a gente construir essa jornada juntos. O tempo não espera por ninguém e a janela de oportunidade de 2026 já está se fechando para quem decide ficar parado. Comece hoje, comece com pouco, mas comece. Eu te vejo no próximo vídeo e vamos juntos rumo à nossa liberdade financeira.